Olá a todos vocês, a paz do Senhor. Eu sou a Janaína, eu estou aqui hoje para dividir uma palavra do Senhor com vocês. Para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. É um prazer para nós ter todos vocês aqui assistindo nossos vídeos. E você que chegou agora, tem vários vídeos postados no canal, então dá uma olhadinha, creio que o Senhor vai estar falando na vida de vocês. E você que já é de casa, lembre de compartilhar os nossos vídeos, deixar aquele like, para estar abençoando o canal, para que a palavra do Senhor possa chegar a muitas outras pessoas que também precisam ouvi-la. Então vamos lá com a palavra do Senhor. Você que está com a sua Bíblia aí, pega ela comigo, eu quero dividir uma palavra com vocês hoje. Fala sobre perdão. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, se tem uma coisa que essa pandemia ensinou, é que a gente não pode deixar para amanhã as coisas, deixar para perdoar amanhã, deixar para conversar amanhã, deixar para ir na casa de quem a gente ama amanhã, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Como diria, né? O dia de perdoar é hoje, o dia de fazer é hoje, o dia de amar é hoje. Então eu quero dividir uma palavra que Jesus deixou para nós, como discípulos dele. Abre sua Bíblia no livro de Mateus 6. A gente vai estar lendo a parte B do versículo 12, o versículo 14 e o versículo 15. Jesus estava dando para os discípulos um ensinamento de como eles deveriam orar, de como eles deveriam buscar a Deus. E um detalhe que está nessa oração bem explícito é sobre o perdão. No versículo 12, Jesus ele fala assim, olha, quando nós estivéssemos orando, a gente deveria pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E ele fala, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E no versículo 14, ele continua falando a respeito de perdão. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso é um assunto muito, muito sério. Porque aqui Jesus está deixando bem claro que da mesma forma que você precisa do perdão do Pai e você busca o perdão do Pai, se você não perdoa ao seu irmão, você também não consegue o perdão do Pai. Porque Jesus ele vem de várias formas, vários versículos, várias palavras dizendo que da mesma forma que nós medimos o próximo, nós somos medidos também. Então essa palavra é muito séria. A falta de perdoar, ela prende a sua vida. E prende a sua vida espiritual, e prende o seu relacionamento com Deus. Não é só o seu relacionamento com o seu próximo, mas o seu relacionamento com Deus fica atingido. Da mesma forma que você resiste ao perdão, então Deus ele não pode te liberar o perdão também. E todos nós carecemos do perdão do Pai. Mais um pouquinho para frente, no livro de Mateus 18, Jesus ele continua falando a respeito do perdão para os seus discípulos. Paulo vem e pergunta para ele assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Paulo não, perdão, gente, Pedro. Pedro vem e fala para Jesus assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão que me ofende? E Jesus vem falando para ele assim, olha, você deve... Ele fala até 7 vezes, Jesus fala, não, até 70 vezes 7. Tem um número na Bíblia, ele quer dizer algo, ele tem toda uma representatividade. O 7, ele representa um número perfeito, perfeição. Deus criou o mundo em 7 dias. Então, quando Jesus está dizendo para Pedro, você deve perdoar até 70 vezes 7, ele está dizendo que você deve perdoar até que seja perfeito. Ou seja, você deve perdoar tudo. Não tem um limite para o perdão. Imaginou se Deus pusesse um limite para nos perdoar? Até nós que conhecemos ao Senhor há muito tempo, que temos uma vida com o Senhor, nós ainda vivemos caindo, a gente ainda vive pecando, a gente ainda vive, sabe? E sempre que nós, conhecendo a Deus, a gente se arrepende e volta, Senhor, me perdoa, o Senhor está disposto a nos perdoar. Quanto mais uma pessoa que está ao seu lado caminhando, ela também não tem o direito de errar. Então, o Senhor, quando ele fala de perdão, na palavra dele, está muito ligado à forma em que você quer viver, à forma em que você vai viver a sua vida. Por isso Jesus fala muito sobre perdão. E nessa passagem que eu estou falando para vocês, ele está contando a parábola do credor incompassivo. E ele vem contando que alguém devia e o rei chama para prestar conta e ia jogar ele e a família toda dele na cadeia, mas ele pede perdão e o rei se compadece dele e libera. E aí ele tem alguém que é conservo dele, que deve um pouco menos, bem menos do que ele devia, e ele não perdoa. Pega aquela pessoa, a família dela e joga na cadeia. E aí depois os conservos vêm e falam isso pro rei, e o rei indignado com ele, indignado com aquela ação, porque se ele foi perdoado, então por que ele não perdoa?
se o que a pessoa que devia para ele era bem menos do que o que ele devia. E isso, quando Jesus está contando essa parábola, ele está falando a respeito de nós. Nós devíamos muito mais para Deus. O que nossa vida, nosso pecado relacionado ao pecado da humanidade, ele não tinha perdão, ele não tinha salvação para ele. Então vem Deus e provê Jesus para nós e nos salva, e nos perdoa, e nos limpa. Então quando um irmão meu, quando alguém, o meu próximo, ele peca contra mim, que é um pecado bem menor do que esse, se a gente botar numa balança, porque eu não perdoo se Deus me perdoou do meu pecado que era maior? E uma das coisas que Jesus fala nessa passagem que eu estou contando para vocês está no versículo 34 e 35. Indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Essa palavra também é muito séria. Por isso que eu disse, o perdão é uma coisa muito séria. Quando ele fala verdugos, verdugos significa atormentadores. Então, pessoas que não perdoam, que não liberam perdão, elas são entregues a estes verdugos. Você pode ler, volta aqui depois com um tempinho e lê. São entregues a atormentadores, são demônios que vão ficar atormentando aquela pessoa. E isso não é para depois, não, viu gente, não é para depois que Jesus voltar, não. É para agora. Pessoas que retêm perdão, elas são atormentadas em vida, até que elas liberem este perdão. E perdoar é uma questão de inteligência, sabe? Eu sei que você pode falar assim, mas você não sabe o que fizeram pra mim. Você não sabe o que fazem. Eu não sei mesmo, mas eu sei que todos nós temos pessoas que pisam no nosso calo. Todos nós temos pessoas que nos fazem mal, ou que nos fizeram mal. Mas uma das formas que eu uso quando algo assim acontece, eu oro por esta pessoa. Eu aprendi isso ainda muito criança, a orar pelas pessoas que me machucam. E isso é uma das formas que o Senhor me ensinou para perdoar. Porque quando você ora por ela, e não estou falando para você orar para amaldiçoar, não, viu? Porque isso não é oração, isso é praga. Eu estou falando quando você ora de coração, como se você estivesse orando para você. Você consegue sentir por essa pessoa um amor e compreender que as fraquezas delas também talvez seja a sua fraqueza. E então você consegue perdoar. Porque quando você consegue entender que o seu próximo talvez tenha tantas fraquezas, as mesmas que você vai conseguir entender as atitudes, mesmo que às vezes a gente não entenda, porque não é questão de entender, questão de aceitar, não, é questão de perdoar. Até porque Jesus está nos ensinando aqui que se você não perdoa, você não é perdoado. Que se você não perdoa, você vai ser atormentado. E eu costumo falar essa frase, quando você guarda ressentimento, quando você não perdoa, é como se você tomasse um copo de veneno todos os dias, esperando que a pessoa que te fez algo morra. Você não está entendendo que isso está fazendo mal para você. E o perdão, ele é uma forma de libertação. E o Senhor, ele quer nos libertar. Então, meu conselho para você hoje é que, se há alguma coisa no seu coração, aproveita este momento, aproveita este tempo, sabe? Que a gente está passando, que é um tempo para parar para pensar nas nossas vidas, para parar para pensar em como nós vivemos, em como nós queremos viver. Pense nisso. Pense no que Jesus nos fez, no que Ele nos demonstrou na cruz. E ame o seu próximo. Perdoa, porque isso vai fazer bem para você também. Vai fazer muito, muito bem para você. Vai fazer para o próximo também. Mas para você vai fazer um bem muito, muito maior. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. E te dê muita paz e te ajude na sua caminhada nessa terra. Amém? Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.